Olá, queridos alunos! Olá, queridas alunas! Vamos começar aqui a nossa aulazinha de física, tá? Sobre o princípio das trocas de calor. Vamos pegar firme aqui que a gente vai estar aprendendo, tá ok? Pessoal, princípio da igualdade das trocas de calor. Para estudar as trocas de calor entre os corpos, é preciso utilizar recipientes especiais cujas paredes sejam isolantes de calor ou adiabáticas, tá? Ou impenetrável à troca de calor. Já comentei isso com vocês, tá? Um recipiente adiabático não troca calor com meio externo, tá? Bom, o calorímetro é um recipiente metálico e isolado termicamente por um revestimento de isopor ou algum material que é isolante térmico, tá? Mas que na realidade também participa das trocas de calor, cedendo calor para o seu conteúdo, faltou a letra U aqui, né? Ou recebendo o calor dele. Então, na verdade, o calorímetro troca de calor com a substância que está lá, a amostra que está lá trocando calor, tá? Bom, um calorímetro ideal seria aquele que, além de impedir as trocas de calor entre seu conteúdo, faltou a letra U aqui de novo, e o meio externo, não troca calor com os corpos dele contidos. Existe apenas teoria. O que quer dizer com isso? Não existe calorímetro ideal. Ele vai trocar calor lá com a amostra que está sendo analisada, tá bom? Mas muitos exercícios trazem assim, olha, o calorímetro é ideal. Se o calorímetro for ideal, ele não tá fazendo parte da troca de calor. É isso que quer dizer, tá? Se ele fizer parte da troca de calor, o exercício tem que dar informação da quantidade de calor que o calorímetro absorveu ou cedeu para a amostra que está sendo analisada, tá? Nós temos aqui um exemplozinho aqui de calorímetro, né? Temos aqui o termômetro, né? Um agitador, um recipiente externo aqui, o recipiente interno, os dois são isolados termicamente, né? Para não haver troca de calor. Então está aqui o esquema de calorímetro. Então é colocada a amostra aqui dentro, ela faz as trocas de calor, né? O que vai acontecer? Vai passar calor aqui para a água, que está dentro do calorímetro, e a temperatura do termômetro vai mudar. Né? O calor sensível, né? Muda a temperatura. Então, pela mudança de temperatura e pela massa da amostra que foi colocada aqui dentro, aí calcula-se a quantidade de calor com a formazinha do Macete, que a gente já comentou na aula passada, né? Em um sistema termicamente isolado, não existe troca de calor entre os seus componentes e o meio externo. Então, se o sistema for isolado, é só mesmo as amostras que estão aí trocando de calor entre si, tá bom? Nessa situação, quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida é igual a zero, porque o que um perdeu, o outro ganhou, tá bom? Vamos ver o próximo slide aqui para entender isso melhor. Bom, trocas de calor. Num sistema de vários corpos, termicamente isolados do meio externo, a soma das quantidades de calor por eles trocadas é igual a zero. Então tá aqui de novo a equaçãozinha, tá? Que cedido, quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido é igual a zero. Para um sistema de N corpos, escrevemos Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, 5, 6, Qn, N quantidade de corpos trocando calor. De forma que o total da quantidade de troca de calor entre quem perdeu e quem ganhou, o total vai ser o quê? Zero. Tá? Tipo assim, ó, tem dois corpos trocando calor entre si. Então é Q1 mais Q2 é igual a zero. Tem três corpos trocando de calor entre si. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Tem quatro corpos trocando de calor entre si. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 é igual a zero e por aí vai. Então, por exemplo, se o calorímetro estiver fazendo parte da troca de calor, então tem que ter lá Q1, que é de uma amostra, Q2, que é da outra amostra, mais a quantidade de calor do calorímetro. O total dessa continha é igual a zero. Não quer dizer que no final a temperatura vai dar zero, não, tá? Isso aqui quer dizer que a quantidade de calor que um ganhou e outro perdeu, se eu fosse somar, daria zero. Bom, no caso de um sistema não estar termicamente isolado, ou de o calorímetro não ser ideal, devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente. Então tá aqui, né? Vamos supor que eu estou levando em consideração a troca de calor com o ambiente. Então seria lá, ó, Q1 mais Q2 mais Q3, Q4, Q5, Qn quantidades, mais a quantidade de calor que foi trocada com o ambiente. Então vai depender muito do exercício, tá? Geralmente são dois corpos trocando calor entre si, ou três corpos trocando calor entre si, ou dois corpos e o calorímetro trocando de calor entre si, tá? Geralmente é isso aí. A gente vai ver depois nos exercícios. Calma lá que vai chegar lá, tá bom? Bom, exemplo dia a dia. Aqui você tem água quente, vai misturar com água fria, o que você vai ter? Água morna. Por quê? A água quente vai perder quantidade de calor. Para quem? Para a água fria. Então a temperatura da água quente cai e a temperatura da água fria aumenta. Você vai ter o quê? Temperatura da água morna em equilíbrio térmico. Então a mistura dessas duas águas aqui vai chegar até um ponto que a temperatura dos dois será o quê? Das duas amostras será o quê? Iguais. Temperaturas iguais, ou seja, equilíbrio térmico. Entenderam? Lindo! Troca de calor. Se eu Lindão! desconsiderar a troca de calor com o meio externo, todo o calor que a água quente perdeu vai para quem? Para a água fria.
Ah, professor, mas eu tenho que considerar então o meio externo. Vai um pouco de calor para o meio externo? Claro que vai, né? Num sistema que é ideal, então é claro que a água quente vai perder calor para a água fria e também para o ambiente que está aqui em volta, né? Só que nesse caso, eu tinha que usar a equação, né? Quantidade de calor da água quente mais a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor que foi para o ambiente. É igual ao quê? A zero. Não quer dizer que a temperatura vai ser zero, tá? Significa que o que um perdeu, o outro ganhou. Calor, energia, energia não se perde, né? Ela apenas se transforma de uma forma em outra ou vai aí para o ambiente, ok? Bom, transmissão de calor. Quais são as formas que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro? Aqui, ó, três tipos de transmissão, tá? Condução, olha a figurinha lá, condução, convecção e irradiação. O que é a transmissão de calor por condução? Pessoal, por condução tem que ter contato. Vamos supor que você pegou aqui uma barra de ferro, chegou a ponta dela no fogo aqui. Claro que você não vai fazer isso, né? Não vai fazer. Mas se fizer, o que acontece? Vai queimar sua mão. Por quê? O calor será conduzido pelo material até chegar na sua mão. Entenderam? Então a transmissão de calor aqui é por condução. Vai de átomo por átomo ou de molécula por molécula. Então está sendo conduzido por contato mesmo. Condução. Entenderam? Convecção. Transmissão de calor por convecção acontece com fluidos. O que são fluidos? Líquidos, gases. A água é um líquido, então a água pode conduzir calor por convecção. O ar é mistura de gases, então pode transmitir calor por convecção. Então o calor pode ser transmitido pela água, o calor pode ser transmitido pelo ar, né? Então esse tipo de transmissão de calor é por convecção, tá? Tem que ser material fluido, ganha o calor e transmite por convecção. Mas de qualquer forma, condução e convecção tem que ter matéria, tem que ter átomos, moléculas, tá? Agora, tem um tipo de transmissão de calor que não precisa ter matéria. Esse tipo de transmissão de calor é por irradiação. Então, olha na figurinha lá, ó. Se você chegar a mão perto do fogo, mesmo que não tivesse ar, o calor chegaria até sua mão, através de ondas de infravermelho. Ondas de infravermelho tem a ver com calor. Tá? As ondas de infravermelho são energia, ondas transmitem energia. Então essas ondas, quando chegam até sua mão lá, elas vão se converter em calor. Então infravermelho, lembra? Infravermelho tem a ver com o quê? Com calor, tá bom? Então mesmo que não tenha átomos ou moléculas, o calor pode ser transmitido através de quê? Irradiação. Por exemplo, o Sol manda calor para a Terra e não tem ar no espaço. Como que o calor sai do Sol e chega aqui? Através de ondas eletromagnéticas que transmitem calor. Ondas de infravermelho, por exemplo, tá? Irradiação, tá bom? Pessoal, recipiente isolado, garrafa térmicazinha aqui, ó. Um recipiente termicamente isolado é aquele que não permite a transmissão de calor entre o interior e o exterior. Não é possível construir um recipiente perfeitamente isolado, né? No entanto, pode-se obter recipientes com os mais variados graus de isolação. Bom, o caso aqui da garrafa térmica é para que ela fosse um pouco adiabática, que não permitisse troca de calor com o meio externo. É claro que não é ideal, então vai ter troca de calor, mas tenta reduzir. Quais são as formas de redução de troca de calor que acontece na garrafa térmica? Olha que interessante, ó. Para que serve a tampa da garrafa térmica? Ó, tem a função de reduzir a convecção térmica. Se você ficar abrindo a tampa da garrafa térmica lá, o que vai acontecer? O calor sai ou o calor entra pelo ar, por convecção. Então a tampa fechada evita troca de calor por convecção. Entenderam? Bom, vácuo. Dentro da garrafa térmica tem uma paredezinha aqui de vidro aqui, ó. E lá tem vácuo, ausência de ar, tá? Se não tem ar, não tem matéria. Então não tem matéria, para que serve esse vácuo? Tem a função de reduzir a condução térmica. Se não tem matéria, não tem condução térmica. A condução ocorre por quê? Por materiais, né? Bom, e outra coisa, né? As paredes espelhadas. Pega uma garrafa térmica e abre ela lá dentro para você ver. As paredes internas da garrafa térmica são de vidro e são espelhadas. Para que serve? Bom, primeiro, o vidro é péssimo condutor, né? Bom, paredes espelhadas têm a função de reduzir a irradiação térmica, refletindo as ondas eletromagnéticas. Pessoal, o vidro já impede a transmissão de calor por condução, porque é um péssimo condutor de calor, né? Mas as paredes espelhadas servem para quê? Para que as ondas eletromagnéticas batam na parede espelhada e voltem para dentro. Então, quer dizer, a função das paredes espelhadas é evitar a perda de calor, a transmissão de calor por irradiação. Lembra das ondas de infravermelho, tá ok, pessoal? Bom, calorimetria, só para lembrar as equaçõezinhas aqui, tá? Equação fundamental, tá aqui um corpo com maior temperatura, ele perde calor para o corpo que tem menor temperatura, tá? O calor, energia entrando, sai do corpo de maior temperatura e vai para o corpo de menor temperatura, até que atinge o equilíbrio térmico e os dois têm a mesma temperatura, tá bom? Bom, pessoal, a equaçãozinha que nós já falamos aqui já, né? O que macete, né? Que é S é igual a mc ΔT, é a massa em gramas vezes calor específico,
vezes a variação de temperatura em graus Celsius. Vai depender muito aqui da unidade do calor específico, que é cal por grama grau Celsius. Fique esperto isso aí, quantidade de calor em calorias. Aqui tem variação de temperatura, né? Calor sensível, tá? Se for calor latente, não tem o ΔT de variação de temperatura, né? É o que mala, né? Olha lá, o calor latente é massa em gramas, vezes o calor latente. Pode ser de fusão ou de vaporização, depende do tipo de substância. O exercício geralmente dá isso aqui, tá? Então temos aqui o instrumento adiabático, né? Olha lá, o calorímetro, né? Troca de calor dentro do instrumento. Não está havendo troca de calor com o meio externo e nem com o calorímetro, suponha que ele fosse ideal. Então é só pegar o QA mais o QB igual a zero. Entenderam, pessoal? Bom, exercício rapidinho aqui, ó. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, ideal, foram misturados 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e 400 gramas de ouro, oh, que beleza, hein? Inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, o da água nós já sabemos, né? O calor específico da água é quanto? É 1 cal grama grau Celsius. Do ouro eu não tenho que saber, né? Mas o exercício deu lá, ó. O do ouro é quanto? 0,03 cal grama grau Celsius. Lembra, pessoal? Menor calor específico, né? Precisa de menos quantidade de calor para mudar a sua temperatura. O da água é 1, o do ouro é o quê? 0,03. Os metais mesmo, né? Se você mandar calor para ele, rapidamente eles aumentam a temperatura. Por quê? Os metais têm baixo calor específico. Já a água você tem que mandar muita quantidade de calor para ela mudar a sua temperatura, porque o calor específico dela é maior. Lembra disso aí da aula passada, tá? Eu quero determinar a temperatura final aproximada da mistura. Gente, vamos entender isso aqui? Pegou água, né, que estava a 20 graus Celsius e colocou lá ouro lá dentro, estava 80 graus Celsius. O que vai acontecer? O ouro vai perder calor e a água vai ganhar calor, até que os dois atingem um equilíbrio térmico. Como que a gente faz esse cálculo aqui? Se o calorímetro é ideal, eu não vou usar ele na equação. Não está tendo troca de calor com o meio externo, então também não vou usar na equação. Só a água e o ouro. Então, o que eu vou fazer? Ó, a soma das quantidades de calor trocadas no calorímetro é nula. Sendo assim, podendo escrever Q da água mais Q do ouro é igual a zero. Então, a água e o ouro vão trocar calor entre si. Eu somo o valor da quantidade de calor trocada entre os dois, o total dá zero. Não é a temperatura que vai dar zero, tá? É o que um perdeu, o outro ganhou. O total no sistema fechado ali é zero. Vamos entender isso aqui, ó. Qual que é a formulazinha do quimacete da água? MC delta T. Qual que é a formulazinha do quimacete do ouro? MC delta T. Só que uma da água e outra do ouro. Quantas gramas de água demais. colocou lá dentro do calorímetro? Não foi 200 gramas? Olha no exercício lá. Qual que é o calor específico da água? É 1. Né? Temperatura final, eu ainda não sei. Eu vou misturar os dois para saber qual que é a temperatura final. Mas a inicial da água estava quanto? Ó, 20 graus Celsius. Então é a temperatura final menos temperatura inicial, né? Final não sei, do equilíbrio térmico, menos o inicial da água, que é 20. Mais agora o do ouro, ó, MC delta T. Quantas gramas de ouro colocou lá dentro da água? 400 gramas de ouro. Pô, que beleza. É o cara aí, ó. Bom, qual que é o calor específico do ouro? 0,03. Qual que é a temperatura final? Não sei, é do equilíbrio térmico. É o mesmo dos dois, da água e do ouro, depois que atingir o equilíbrio térmico. Menos a temperatura inicial da água, que é quanto? 80 graus, do ouro, que é quanto? 80 graus Celsius. O total dessa conta é igual a zero. Bom, se eu multiplicar aqui, ó, 200 vezes 1, 200. 200 vezes T é 200T. Menos 200 vezes 20 vai dar 4.000. Faça a conta aí, tá? 200 vezes 20, 4.000. Mais 400 vezes 0,03, faça a conta aí, vai dar 12. Tá? E 12 vezes T vai dar 12T. 12 vezes menos 80 vai dar menos 960. Faça a conta aí, igual a zero. Junta 200T com 12T, vai dar 212T. Junta um menos 4.000 com menos 960, vai dar menos 4.960. Então vai ficar 212T menos 4.960 é igual a zero. Bom, menos 4.960 está negativo do primeiro membro, passa para o segundo membro com sinal trocado, passa mais. E o 212 está multiplicando, passa para cá dividindo. Pega 4.960 e divide por 212, você vai encontrar lá 23,4 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio. Dá uma olhadinha na alternativa lá, alternativa letra A, é o mais próximo, né? Pediu aproximadamente. Pessoal, então bora para os exercícios.